Boa noite, galera. Então, a gente vai começar hoje com o segmento de hipertensão arterial, tá? Eu coloquei tudo em um documento só e eu tenho dois avisos para dar para vocês. O primeiro é o seguinte: nós vamos continuar com os estudos dirigidos, só que dessa vez eu queria um maior comprometimento de vocês para a gente poder ter um segmento da matéria, que vocês não acumulem conteúdo para o final, mesmo com as outras matérias, mas pelo menos tentem responder, ainda que não seja com conteúdo bem estudado, bem elaborado, tá? Então a gente faz esse trabalho meio que de beija-flor, né? De pouquinho a pouquinho. E outro recado que eu queria dar é que eu coloquei nesse material todas as aulas anteriores, tá? Então eu coloquei todas as aulas anteriores que eu digo a última aula que a gente teve de terapêutica. Oi, Arieta, Oi, boa noite. boa noite. Então, como eu dizia, eu coloquei todo o material em um só, tá? Em um documento só, para a gente poder concluir essa parte de hipertensão arterial, a parte um de hipertensão arterial. Então, eu vou pular toda essa parte inicial que a gente já explicava na aula anterior e eu vou me deter na parte de tratamento farmacológico, tá? Então, essa parte de tratamento farmacológico é muito importante para que a gente possa entender bem cada grupo de fármaco utilizado no tratamento de hipertensão. Eu quero que vocês saibam identificar bem os representantes, os grupos, os efeitos, né, ou seja, mecanismo de ação, os efeitos adversos, as indicações e as contraindicações. Continuamos com aquele mesmo raciocínio de explicar um fármaco, tá? E de aprender um fármaco. Ou que essa aula é a aula principal das hipertensões arteriais. Eu diria que é a aula principal para a prova, porque hoje nós vamos trabalhar os diuréticos e os bloqueantes cálcicos. Na aula anterior, nós trabalhamos os inibidores de enzima convertidora de angiotensina e trabalhamos os ARA2, que são os antagonistas de receptor de angiotensina 2, tá? Então, hoje nós vamos continuar com essa nossa checklist. Vamos deixar os simpático-miméticos para a hipertensão 2, porque assim a gente pode desenvolver melhor sobre eles, tá? Gente, repasso rápido. Quando eu falo de hipertensão, eu tenho que saber classificar um grau de hipertensão. Saibam que nós temos aqueles pacientes que são normotensivos, temos hipertensão do grau 1, 2 e 3, beleza? E é de acordo com esse grau de hipertensão, ou seja, com a medição da pressão arterial, que nós vamos poder categorizar ou criar um algoritmo de tratamento para esses pacientes. O primeiro tratamento, sempre, na vida inteira, saibam que é câmbio de vida, ok? Que é o tratamento não farmacológico, indicado para todos os pacientes, para todas as pessoas, mas em especial para os pacientes com hipertensão, para que nós possamos tentar tratar sem antes usar fármacos, ou sem antes aumentar as doses dos fármacos. Tudo bem? Bem, olha só o que eu vou falar para vocês agora. As combinações de fármacos é muito importante. Coloquem isso no post-it, coloquem aí na parede, no caderno, porque é importante vocês saberem quais são as combinações que nós podemos fazer dentro do algoritmo do tratamento de hipertensão. Lembrem-se que as combinações mais comuns que nós vemos é o IECA com bloqueantes cálcicos ou o IECA com os diuréticos. São os dois pares de combinações que vamos ver com mais frequência quando vocês forem entendendo dos tratamentos, tá bom? Então, saibam pelo menos esses dois pares, que são os que nós consideramos como sendo combinações preferentes, tá? Que são aquelas que realmente nós mais escolhemos para a prática. Bem? Então, falamos na aula anterior sobre os IECA, os ARA2, e eu queria pular já a aula de hoje, para a gente poder ter mais tempo para desenvolver. Nós falaremos sobre os diuréticos primeiro, tá bom?
O que são os diuréticos? Desculpa que está aí na próxima aula, esqueci de tirar. Mas o que são os diuréticos? Por definição, são fármacos que favorecem o quê? A diureses. Então, são fármacos que favorecem a eliminação de urina. Só que essa urina, ela vai estar acompanhada de líquido e de eletrolito. A gente sabe que o nosso rim tem a capacidade de fazer uma filtração de água e de íons, certo? Então, quando nós falamos diuréticos, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês é sobre a eliminação ou a retenção de água e eletrolitos. Tudo bem? Lembrem-se que diuréticos, a ação dele, o mecanismo de ação dele, está relacionado com a unidade funcional do nosso rim. E a unidade funcional do nosso rim é a nefrona, ou são os néfrons, tá? Quando eu falo néfron ou nefrona, eu estou me referindo, portanto, à unidade que tem como função realizar o processo de filtração, absorção ou excreção de substâncias e de água. Como que é composto essa nefrona? Por um glomérulo, por um tubo contorneado proximal, por uma asa de Henle, por um tubo contorneado distal e por um túbulo coletor. Ok? A estrutura vocês já conhecem bem, tá? Por quê? Porque vocês vão ver que, sabendo reconhecer cada estrutura dessa ou cada parte da nefrona, nós vamos conseguir identificar bem quais são os fármacos que atuam em cada porção dessa. Cada fármaco que nós formos estudar hoje, ou pelo menos os 3 primeiros grupos, tem uma atuação em porções diferentes dessa nefrona. Tudo bem? Então, eu coloquei uma imagem bem didática para vocês, que é essa daqui, que é para que vocês possam ter essa visão, que é o quê? Nós vamos falar sobre os diuréticos de asa, os tiazídicos, que têm uma atuação sobre o túbulo contorneado distal, e os aoradores de potássio, que são aqueles que têm ação sobre o túbulo coletor. Tá bom? Então, de novo, como que eu classifico os diuréticos? Pelo mecanismo de ação. Como vários outros fármacos que nós conversávamos na era 1, aqui também a gente vai classificar pelo mecanismo de ação. Preferencialmente, seria interessante se a gente classificasse por local de ação, que ainda fica mais didático assim. Então, nós iremos conversar sobre os diuréticos osmóticos, os inibidores do canal sódio-potássio 2-cloro, os inibidores de cotransportador sódio-cloro, os inibidores do canais de sódio e os antagonistas de aldosterona, ou também chamados de aoradores de potássio. Tudo bem? Vamos conhecer, e eu garanto para vocês que, ainda que seja um recurso extra, as imagens ajudam muito nessa parte. Porque aqui o que eles querem é que vocês possam identificar qual eletrolito está sendo aorado e qual eletrolito está sendo eliminado na nossa diurese. Então, imagine ter que decorar todos esses eletrolitos, né, de todos esses fármacos. A imagem vai nos ajudar a saber qual está sendo aorado, qual está sendo, né, poupado, qual está sendo eliminado, certo? Então, vamos conhecer cada grupo desses. Por favor, vão me interrompendo se vocês não entenderem o mecanismo de ação. Mas não se compliquem no mecanismo de ação. Sabendo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, esse panorama geral, já está de grande tamanho, tá? De grande tamanho mesmo. Ou no quadro resumitivo que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Galera, vamos começar agora com o diurético de asa. Qual a função do diurético de asa? Ela tem uma função de inibir um cotransportador que está na asa de Henle, chamado sódio-potássio 2-cloro. Ok? E outra função também é que ele inibe de forma bem débil, mas inibe a enzima chamada anidrasa carbônica. Então, ela acaba aumentando
a excreção urinária de bicarbonato e fosfato, tá? O que eu quero que vocês marquem aí, grifem aí bem, porque vocês sempre se esquecem, é que os diuréticos de asa têm uma ação que é provocar a vasodilatação venosa. E por que eu estou falando isso com ênfase? Porque os diuréticos de asa são fármacos utilizados como eleição para o tratamento de edema agudo de pulmão. Ok? O edema agudo de pulmão tem como uso os diuréticos de asa, ainda que vocês pensem que a atuação vai ser só renal, mas por ele ter uma vasodilatação, por ele provocar uma vasodilatação, ele promove a melhoria sintomatológica do edema agudo de pulmão. Tá bom? Então, marquem esses 3 pontinhos aí, que são os mecanismos de ação importantes dos diuréticos de asa. Pergunta que eu vou voltar a fazer várias vezes para vocês, tá? Eu trouxe uma imagem que mostra justamente onde é que está havendo o bloqueio. O bloqueio está acontecendo no canal sódio, potássio, 2-cloro. Agora, pensa comigo. O canal sódio, potássio, 2-cloro é um cotransportador que introduz cloro, potássio e cloro para o sangue, para a corrente sanguínea. Eles são capazes, esse cotransportador é capaz de reabsorver esses íons. Se eu estou cortando esse cotransportador, o que vocês acham que está acontecendo com esses íons? Será excretado. Exatamente. Exatamente. Eu vou estar permitindo, portanto, a excreção desses íons na urina. Ok? Porque o principal cotransportador nesse nível da minha nefrona, que é o canal cloro-potássio, sódio, potássio, 2-cloro, está sendo bloqueado. Tudo bem? Então, quais são as indicações desses fármacos? Desculpa que eu pulei uma coisa. Lembrem que diurético de asa, o principal representante é a furosemida. Temos outros? Temos. Mas a furosemida é o que é mais utilizado. É o que tem, né, tanto no quesito preço, né, custo-benefício, quanto também por uma questão de disponibilidade mesmo. Tudo bem? Tá, então, quais são as indicações terapêuticas dos diuréticos de asa? Edema agudo de pulmão. Ok? Edema agudo de pulmão. Qual outra? Qualquer outro grau de edema. Edema de membros inferiores, principalmente. Qual é a aula que nós estamos hoje? A aula de hipertensão arterial. Portanto, ele é utilizado também para urgências hipertensivas. Ele também é utilizado para sobredoses de fármacos. Por que vocês acham que sobredoses de fármacos eu uso a furosemida? Por que usaria furosemida? Por que eu usaria furosemida para sobredoses de fármacos? Para ajudar na excreção? Exatamente. Então, como eu estou estimulando a diureses, o fluxo urinário, eu estou estimulando também a excreção de potenciais fármacos que estejam causando toxicidade. Tudo bem? Certo? Então, e outra coisa, são os quadros. Agora eu quero que vocês pensem comigo. Se eu estou bloqueando o canal que o Paulo falou para mim que vai promover, através desse bloqueio, a excreção desses íons, o que vocês acham que um paciente, por exemplo, com hipercalcemia, hipernatremia e hiperpotassemia precisam fazer o que com esses íons que estão demasiados? Excretar, exatamente. Eu preciso eliminar esses íons. Portanto, a furosemida é um fármaco utilizado para casos em que o paciente esteja cursando com essas condições. Com hipercalcemia, com hipernatremia, hiperpotassemia.
Se é um canal que eu preciso bloquear para estimular a eliminação desses fármacos que estão em excesso, bem, eu posso utilizar, então, a furosemida. Tá bom? Ficou claro, diurético? Quero que fique bem claro. Paulinha, Oi. por que calcêmia, hipercalcêmia? Tá, por causa do contrabalance. Porque assim, ó, Bárbara, deixa eu te mostrar. É uma boa pergunta, tá? Quando você. No funcionamento normal, essa imagenzinha está mostrando o funcionamento normal. Você consegue ver que o cálcio está passando por via intercelular entre as células? Sim. Bem, então o que está acontecendo? Se eu bloqueio, se eu provoco um balance eletrolítico, um desbalance eletrolítico ao cortar esse cotransportador, eu também provoco outros balances eletrolíticos secundários, inclusive com o transporte intercelular do cálcio. Entende? Sim. Que também tem o seu passo na asa de Henle. Então, nesse caso, eu também considero de forma indireta a interrupção da reabsorção desse cálcio. De forma indireta, tá? Ficou claro? Beleza. Sim. Porque o mais interessante, Bárbara, é o seguinte: o potássio, ele é positivo, né? Ele tem uma carga positiva. Se o tubo coletor está... O tubo coletor, não, perdão. O tubo, né, da nefrona está cheio de potássio, para que eu quero mais carga positiva? Né? Então, eu consigo, dessa forma, eliminar todas as outras cargas que eu deveria, que eu esperaria. Então, vamos para a pergunta de prova. Esse quadro verde, para a gente poder fazer uma análise bem estrita dessas interações farmacológicas. Vamos lá? Gente, interações farmacológicas de diuréticos de asa são tomados por quê? Vamos lá. Porque eu coloquei aqui para vocês o seguinte: o fármaco ou o grupo de fármaco e o porquê, tá? A explicação do lado. No caso, o grupo e a explicação. Antes de falar disso, eu quero só que vocês saibam de um detalhe, que são esses efeitos adversos aqui. Vou dar até um zoom. Os fármacos, os diuréticos de asa, eles promovem alcalose metabólica hipoclorímica, porque ao bloquear os canais de cloro, eu estou excretando cloro. Portanto, o sangue se torna um sangue hipoclorêmico, ok? Outra coisa que eu posso provocar no uso dos efeitos do fármaco, desses fármacos, é a hiperuricemia, aumento de ácido úrico. Hiperglucemia também, aumento de glucosa, por conta do processo de aumento da osmolaridade sanguínea. Eu também provoco ototoxicidade. Saibam disso para a vida. Diuréticos de asa são ototóxicos. Quais são outros e menos importantes efeitos adversos? Aplasia medular, pancreatite e fotossensibilidade. Tenho em consideração também que ele aumenta LDL e aumenta triglicéridos. Esses colesteróis aqui, o LDL, né? É um colesterol bom ou mau? O LDL Esse é mau. Mal. Então, é um grupo de fármaco prejudicial a nível do perfil lipídico, ok? Então, tenham isso em consideração. Os diuréticos de asa dificultam ou prejudicam o perfil lipídico do paciente. Então, agora vamos lá para as interações. Eu queria primeiro falar dos efeitos adversos, para depois falar das interações com vocês. Galera, olha bem a essa tabela. Primeira interação farmacológica que eu queria que vocês tivessem em consideração
são as interações com fármacos ototóxicos. Eu disse para vocês que os diuréticos de asas são ototóxicos. Quais são os fármacos ototóxicos que nós já conhecemos na cursada anterior, da primeira era? Quem lembra? Vanco, aminoglucósidos. Bem, um exemplo de aminoglucósidos. Gentamicina. Eritromicina? Rentamicina. Então, esses fármacos que vocês nombraram, vancomicina, teicoplamina, né, e aminoglucósidos, são fármacos ototóxicos. Portanto, eu não indicaria uma associação de um diurético de asa com esses fármacos por conta da toxicidade a nível da audição. Tudo bem? Outra coisa são fármacos que possam anticoagulantes por conta da potencialização da atividade coagulante. Outro fármaco que a gente também tem que ter cuidado é o uso de outros diuréticos, principalmente as tiazidas, com os diuréticos de asa. A explicação é que eu vou provocar um distúrbio eletrolítico. Um diurético com outro diurético, eu posso provocar um excesso de excreção, ou seja, uma marcada excreção dos eletrolitos que a gente conversou nesse instante. Fica claro? Então, nós vamos ver quais são os diuréticos que podem ser administrados juntos, mas nesse caso, a gente tem que ter cuidado, porque as tiazidas, elas também promovem excreções importantes de potássio, de cloro, de magnésio, de sódio. Isso pode gerar, então, um desbalance eletrolítico importante, tá? Hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesêmia, ok? E outra coisa é sobre a interação farmacológica com os AINES. Aqui, por que eu coloquei os AINES para vocês? Porque os diuréticos de asa podem competir com os ácidos orgânicos usados pelos AINES. Então, eu posso diminuir a capacidade, a ação dos AINES. Tá? É como se eu diminuísse o mecanismo, impedisse o mecanismo de ação dos AINES. E por último, que vocês vão entender depois, lá na aula de lítio, lá em fármacos, né, do sistema nervoso central, ele aumenta a associação com diuréticos e lítio, aumenta a toxicidade do lítio. O lítio é um fármaco extremamente tóxico. Então, eu tenho que ter muito cuidado com a associação com outros fármacos que possam aumentar a concentração plasmática dele. Portanto, esse grupo, os diuréticos de asa, é um grupo que altera, que aumenta a concentração de lítio. Portanto, aumenta a toxicidade. Tá bom? Então, quais são os pacientes contraindicados para o uso de diuréticos de asa? Vamos lá. Os pacientes que já têm distúrbios eletrolíticos tem que ser o primeiro raciocínio de vocês. Tá? O primeiro raciocínio tem que ser os pacientes com distúrbios eletrolíticos. Então, pacientes com hiponatremia, hipocalemia grave, contraindicado. Outra contraindicação, anúria. Eu não indico esses fármacos para pacientes que não têm a capacidade urinária, que estão sem fluxo urinário. Tudo bem? Eu posso provocar uma sobrecarga a nível renal. Ok? Outra coisa, hipersensibilidade a sulfonamidas. Esses fármacos, eles não podem ser associados a pacientes que têm alergias a sulfonamidas, que é um grupo de fármacos, né? São substâncias presentes nos fármacos. Nesses fármacos aqui, principalmente. Então, em contraindicado, essas são as contraindicações. Ah, outra coisa, hipovolêmia. Por que hipovolêmia? O que vocês acham? Por que eu contraindico esses fármacos para um paciente hipovolêmico ou desidratado? Porque aí você vai diminuir ainda mais o volume dele. Perfeito. Eu estou
propiciando mais perda de água, de líquidos, de eletrolitos, propiciando, então, uma piora do quadro de desidratação e de volêmia. Muito bem, perfeito. Tudo bem? Ficou claro? Tenho duas dúvidas. Sim. Esse do anúria é porque o rim dele, como, por assim dizer, não está funcionando, então eu não posso sobrecarregar ou forçar que ele trabalhe, porque senão ele pode pifar, seria isso? Exatamente. Exatamente. Tá? Porque eu juro que Eu tenho juro para que essa seria um mecanismo de assim, não vai funcionar assim. Você tacava um furosemida para Não, porque você está provocando uma sobrecarga, entendeu? Você está sobrecarregando. Pensa assim, Paulo, se eu quero estimular o rim com esse fármaco, e eu tenho um rim que não está funcionando, ele não está atuando, como é que eu vou bater em quem não aguenta levar a pancada? Certo? Eu precisava dele, Entendi. ok? Eu estou sobrecarregando algo que já está sobrecarregado. Entendi. E deixa eu falar para vocês, antes que você fale a próxima dúvida, eu acho que pode ter gerado uma dúvida sobre as sulfonamidas. Saibam bem isso, por favor. Sulfonamida são as amidas que estão associados a ácidos sulfônicos, a enxofre, ok? Ao S, lá da tabela periódica. Esses fármacos contêm essas substâncias. Eles são sulfonamidas. Perfeito? Portanto, esses fármacos não podem ser administrados em pessoas com hipersensibilidade às sulfonamidas por conter esse grupo, por ser parte desse grupo. Tá bom? Ficou claro? Bem. Então, agora eu quero voltar com vocês àquela tabelinha, porque nós vamos, em todos os fármacos diuréticos, nós vamos ver essa tabelinha que vocês estão vendo aqui. E no final, essa tabela vai estar integrada, tá? Com todos os outros. Que é isso que vocês vão estudar para a prova, através dessa tabelona. Fechou? A gente vai construindo juntos, vocês vão entendendo, e a gente vai passar para a conclusão. Oi, Bárbara. Paulinha, aí você fala com relação à ototoxicidade. No caso lá dos antibióticos, era porque eles concentravam, né, na endolinfa. Isso, aqui é a mesma coisa. Eles concentram também. Aham. É por potenciar esse efeito. Imagine que você está associando um fármaco ototóxico com mais outro ototóxico, a probabilidade de gerar ototoxicidade é muito grande. E o mecanismo é o mesmo, por acúmulo. Tá bom? E aí embaixo, com relação à lactância, por que é contraindicado? Porque ele pode passar pro leite, pro bebê. Atravessar barreiras. Entendeu? Então, realmente, a lactância é contraindicado. Vai ter um grupo de fármacos que é utilizado em lactantes. Vocês vão ver depois. Tá? Porque isso é questão de prova. Depois a gente vai conversar sobre isso mais. E nas provas eles podem colocar assim: qual dos diuréticos são utilizados em lactância? Ou em embaraçada. E a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Ficou claro, Bárbara? Sim. Perfeito. Então, vamos. Essas partes aqui, a gente vai tentar fazer de uma forma mais contraída possível. Tudo bem? Para vocês poderem fixar o conteúdo. Aproveitar que vocês estão aí atentos. Vamos começar, então, pelo básico do básico. Mecanismo de ação. O representante dos diuréticos de asa que a gente conhece, o principal, é a furosemida, ok? O mecanismo de ação são diuréticos, inibidores de qual transportador? Sódio, potássio e sódio. 2-cloro, perfeito. E além disso, ele tinha uma outra função, na verdade, uma outra função principal que eu dizia para vocês, que era o quê? Ele é vasodilatador. Vasodilatação. Vasodilatador. Perfeito. Tudo bem? Então, a administração dele
é uma administração por via oral ou também pode ser administrado por via intravenosa. Tem uma longa distribuição e o metabolismo, ele se dá principalmente a nível renal, com ácido glucurônico. A excreção, ela se dá por via renal. O metabolismo, ele vai mais que nada para o rim, junto com o ácido glucurônico, e a excreção, ela é renal, tá? Bem, então, vamos comigo para os efeitos iônicos que causam esses fármacos, a furosemida em particular. O que eu falava para vocês sobre pensem comigo, o que eu falava para vocês sobre o bicarbonato? O que esses fármacos fazem a nível do bicarbonato? Quem lembra? De forma débil, mas faz. Vou voltar, tá? O furosemida. Ele é o inibidor débil da anidrasa carbônica. Muito bem. Portanto, o que faz? Pera, me perdi na pergunta. Diminui o pH, não é? Diminui o pH. Beleza. Mas você lembra o que ele fazia com ácido úrico? Aumentava. Aumentava o ácido úrico, portanto, fazia o que com o pH? Diminuir o pH, tornando mais ácido. Exato, porque o ácido úrico, o que ele vai fazer com o ácido úrico? Acumular onde? Acumula no interstício No renal. sangue. Exatamente, exatamente. Portanto, o que acontece com o pH? O que acontece com o pH? Uai, se acidifica, eu acho que diminui. Se aumenta, é que fica mais básico, não? Não, o que é... Vamos lá, vamos de novo. Volta do zero com esse raciocínio. Vamos lá. O que ele faz com ácido úrico? Pera, volta mais do início. Como foi a pergunta? Que eu só peguei o final, por isso que eu te respondi lá. Eu queria saber se vocês conseguem me ajudar a entender como está o pH de um paciente, como que está o pH de um paciente com furosemida, com uso de furosemida. O que eu falava para vocês sobre um componente, não só o ácido úrico, tem outro também, que faz com que o pH do sangue, tá? Ele possa ser alterado graças ao GAP. Seria pacientes que tenham desbalance dos eletrolitos, que faz lá o cálculo do gap, certo? Genial. Genial. Ótimo. E o que está acontecendo com o principal, eu diria o principal íon responsável por esse cálculo que você está falando? Está sendo excretado. Exatamente. Está sendo excretado. Portanto, o que acontece com o pH? Tá bom? Então, apesar daquele débil função que vocês falaram anteriormente de excretar bicarbonato, a gente tem um desbalance do cloro importante. Portanto, o pH vai estar aumentado aqui. Se o pH está aumentado, como que está? O sangue está alcalino ou está ácido? Alcalino. Alcalino. Tá bom? Alcalino. Entendeu? Por favor, entendam bem isso. Isso é questão de prova. Bom? Não dá para entender. Até a anidrasa, ela que era responsável por fazer o síntese de novo de bica, não era? Exatamente. Se eu interfiro a anidrasa, também é mais uma via. Muito bem. Tá? Vamos lá. E o sódio, como é que tava? Tenta falar sem olhar. O que acontece? Se eu bloqueava o canal sódio, potássio, 2-cloro, o que acontecia com o sódio? A nível sanguíneo? Isso. Bora, Paulo. O que acontece com o sódio? Se eu bloqueio o cotransportador que reabsorve esses íons. Diminui. Diminui onde? No sangue. No sangue. O que acontece com o cloro?
O quê? No sangue? Aham, tudo no sangue. Você tem hiponatremia. Exatamente. Hiponatremia. O que acontece com potássio? Diminui também. Hipopotassêmia. Exatamente. É. E o que acontece com cálcio? Diminui, né? Sódio, potássio. 2 cloro, mas o cálcio era por conta daquela outra via que eu expliquei para a Bárbara, lembra? A via intercelular que também está sendo alterada. Tá bom? E o magnésio? Por conta de todo esse desbalance tubular dos íons. Eu sei que ele também diminui. Porque Ele diminui. ele Ele diminui. parece, mas ele também é importante. Exatamente. Galera, resumo de toda essa ópera. Os diuréticos de asa diminuem tudo. Tudo que é eletrolito. Tudo bem? Tudo que é eletrolito, os diuréticos de asa diminuem. Agora, conta para mim, o que acontece com o ácido úrico a nível sanguíneo? Sobe. E ácido úrico em excesso, o que pode gerar no paciente? Quem lembra? Gota, que é nada mais, nada menos do que a concentração de ácido úrico em que lugar? Nas articulações. Nas articulações, ok? Saibam disso, por favor. Bem, vamos para a imagenzinha? Então, a gente vai fazer a associação desses íons com essa imagem, tá? Aqui está falando sobre o loop the loop of Henle. Está falando o quê? Que são os diuréticos da asa de Henle, tá bom? Por que eu vou lembrar que é a furosemida, o nome furosemida? Porque tem pessoas ferozes aqui, pessoas raivosas aqui, tá bom? Por isso que é furosemida. Então, de feroz, tá? Onde que ela vai atuar? Olha a plaquinha lá do tobogã, do parque de diversão. Onde está marcando? A asa de Henle. Ele vai atuar na asa de Henle. Fechou? Bem, agora pensem comigo. Qual era o uso que eu falava para vocês? Para que eu usava esses diuréticos? Você poderia usar para edema agudo de pulmão e pessoas com hipernatremia e hiperpotassemia. Fechou. Olha só o que a gente está usando, então, para pacientes com edema. Olha esse balão, essa boia, perdão. Olha esse pulmão com o balão, a boia na parte do tórax, marcando a hipertensão, o edema agudo de pulmão, tá? E você falou hipertensão, né? Olha lá o tubo de pressão nos canos do parque de diversão, com alta pressão. Então, nós usamos nesses casos, tá bom? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós tivermos nessas imagens aumento de ácido úrico, vai sempre aparecer como se fosse uma pessoa costurando um negócio de lã. E aqui tá mostrando que, olha o que ela tá costurando aqui, um bolo de lã, para mostrar aqueles acúmulos na gota, que parece uma bola de lã, de gota, da acúmulo de ácido úrico nas articulações. Então, olha um efeito adverso que ele causa. Gota, hiperuricemia, tá? Então, olha o que está acontecendo aqui. Vamos contar a historinha dessa imagem. As crianças estão entrando em um loop, tá? Entrando no parque de diversão. Olha o que está acontecendo. Eles estão fazendo um intercâmbio aqui de várias coisinhas. Do magnésio, do cálcio, que é o sorvete, do potássio, que é a banana, do sódio, que é o amendoim na mãozinha dele. Ele está fazendo intercâmbios normais de íons, tá? Perfeito? Só que o problema é que vem a furosemida e vai provocar o quê?
que está acontecendo aqui? Um desbalanço eletrolítico. Vai tudo embora. Vai magnésio, vai cálcio, que é o potinho de amendoim, vai potássio embora, vai tudo embora. Desbalance de eletrolitos. Eu estou eliminando eletrolitos pelo bloqueio do canal sódio-potássio do escloro. Bom? E cadê a ototoxicidade aqui? Olha lá. Ele é um fármaco ototóxico. Tudo bem? Ficou claro? Bem, vamos lá. Então, a imagenzinha de novo para vocês, só para que vocês possam ver bem aí de forma maiorzinha. Só ver uma coisa. Isso. Vamos para as próximas, que são as tiazidas. As tiazidas, elas têm 3 representantes: hidroclorotiazida, indapamida e clortalidona. O mecanismo de ação delas é inibir a reabsorção de sódio no túbulo contorneado distal. Olha aqui onde está nossa lupinha. Então, viemos lá o túbulo contorneado proximal, a asa de Henle onde atuava a furosemida, e agora estamos no túbulo contorneado distal. E é aqui que nós vamos ter o mecanismo de ação das tiazidas com um bloqueio de um canal chamado canal sódio-cloro. É um cotransportador de sódio e cloro. Então, eu vou dar um zoom para vocês verem. Olha só o que acontece aqui. Tá? Esse canal ele está bloqueado. Só que o mais interessante é que se ele bloqueia esse canal, fazendo com que aconteça uma eliminação de cloro e sódio, o que acontece é que do outro lado da membrana, esperando fazer um balance eletrolítico, ela também não vai reabsorver potássio e cloro. Portanto, o que vai acontecer com esse potássio e com esse cloro? O que vocês acham? Vão ser eliminados. Porque, como está havendo um desbalance eletrolítico na membrana luminal da célula, do túbulo, eu estou provocando um desbalance a ponto de não provocar também a reabsorção do potássio e do cloro, que na normalidade eu esperaria que ele acontecesse. Fica claro? Eu estou tentando descomplicar o máximo possível para vocês, para que vocês não tenham a necessidade de aprender cada detalhe desses transportadores, porque não é necessário para a prova. Eu preciso que vocês reconheçam que esse balanço eletrolítico muitas vezes não é de forma direta, e sim de forma indireta. Porque se um transportador ele está sendo afetado, eu também afeto todos os outros mecanismos de balanço eletrolítico, de balanço elétrico dentro da célula luminal. Tá? Dentro da célula do túbulo. Então, o mecanismo de ação é o que vocês precisam saber. Inibição do cotransportador sódio-cloro. Certo? Bem, deixa eu aceitar a Bia. Oi, Bia. Tudo bem, amor? Oi, Bia. Estamos aqui já no segundo teminha, tá? Gente, desculpa, viu? Acabei de dar aula agora. Não, sem problema. Fica tranquila. Estamos falando sobre as tiazidas. Então, como eu falava, as tiazidas vão ter uma ação no túbulo contorneado distal, bloqueando que cotransportador? Tiazida é sódio e cloro. Perfeito.
sódio e cloro, tá? Tá bom? E ele também, galera, de forma indireta, então, vai eliminar, vai aumentar a excreção de potássio por todo aquele mecanismo indireto que eu acabei de falar para vocês. Eu estou provocando um desbalance na parte luminal dessa célula, que é essa parte que está em contato com o lúmen, com a luz do nosso tubo, e eu tenho, portanto, esse desbalance vai provocar uma perda, uma excreção também de potássio e também de cloro, já adiantando. Tá bom? De forma indireta. E ele também vai diminuir a excreção de cálcio quando se administrado de forma crônica. E aí vem o raciocínio. Lá do que nós falamos lá com a Bárbara na furosemida. Se lá naquele nós tínhamos a diminuição da reabsorção de cálcio, e aqui nós temos a diminuição da excreção de cálcio, qual dos dois fármacos que vai me provocar, que pode provocar hipercalcemia? A furosemida ou as tiazidas? As tiazidas? As tiazidas. Tá? Vimos já uma diferença. Vimos uma diferença, portanto. Então, quem vai provocar hipercalcemia das duas de forma crônica, são as tiazidas. Tá? Ficou claro os mecanismos de ação? O principal, o que vocês precisam falar em prova, inibição do sódio cloro. É isso que vocês precisam vir na cabeça no momento. E de forma indireta, a inibição da excreção do potássio. Tá, eu trouxe para vocês um quadrinho que geralmente aparece em prova. Eu acho que questão de choice, tá, galera? Isso aqui, ó. A diferença entre a hidroclorotiazida, a indapamida e a clortalidona. A vida média da hidroclorotiazida é curta, da indapamida é intermédia e da clortalidona é larga. Todas elas têm uma absorção por via oral, mas a que tem melhor absorção por via oral é a indapamida. Tá? Bem, o que eu ia falar? O metabolismo. O metabolismo da indapamida é hepático. E olha como é que ela acontece. Ela, como eu disse, ela é intermédia. Portanto, o tempo de vida média dela são 14 horas. Olha a diferença com respeito à clortalidona e à hidroclorotiazida. A hidroclorotiazida só dura 2 horas e meia de vida média. Já a clortalidona dura 47 horas. Tá? 47 horas. E outra diferença é com a excreção. A excreção da hidro se dá por via renal, da inda por via biliar e da clortalidona por via tanto renal quanto biliar. Tá? Então, saibam principalmente a vida média, que é diferente entre elas três. Uma é curtinha, a outra é intermédia e a outra é considerada como vida média larga, tá? Entenderam essa diferença? Então, vamos para a nossa... Vamos dividir agora, eu e vocês. Qual é o mecanismo de ação principal, então, das tiazidas? Ela inibe a excreção de sódio e cloro. Sódio e cloro. Mas inibe qual transportador? O transportador sódio e cloro. Sódio e cloro, exatamente. O cotransportador sódio e cloro. Tá bom? Então, Tá, então o correto é dizer que inibe o cotransportador, não inibe Entendi. Isso. O cotransportador, tá? Ele se une ao cotransportador, inibindo esse processo. Tá bom? Vamos lá. O que vai acontecer com o nosso pH? De novo, aumenta o pH, tá? O que vai acontecer com o sódio, que o Paulo acabou de falar, que inibe o cotransportador? Vai ser excretado.
vai ser excretado, diminui no sangue. E o que acontece com o cloro? Também. Também Ser excretado. E o potássio que eu disse para vocês? De forma indireta, Vai diminuir também. diminui também. Agora, olha lá o cálcio. O cálcio, o uso crônico leva ao aumento do cálcio. Hipercalcemia. Tá bom? O que acontece com o magnésio de forma indireta? Diminui. E o que acontece com o ácido úrico? De novo, aumenta. Esse paciente tem possibilidade de cursar com gota? Tem. Esse paciente tem possibilidade de cursar com uma alcalose metabólica? Sim, porque aumenta o pH, Sim. né? Perfeito. Boa. Boa, é isso aí. Isso aí. Ô, Paulinha, e aí, Oi. no caso, um paciente que tem gota, como que eu faço para, tipo assim, na questão de ele precisar usar um diurético? A gente vai ter que usar outro diurético. Entendeu? Esses são os efeitos adversos desses fármacos, Bárbara, que vai me levar à decisão. Porque o que acontece? O efeito deles, eles são bem úteis, tem um efeito muito bom. O problema é o que eles vão provocar. Entende? E a gente vai ter que avaliar para ver se o perfil do paciente se enquadra ou não a esses efeitos adversos. Por exemplo, te dar um exemplo, tá? Uhum. As tiazidas, elas provocam um aumento de colesterol bem significativo, até mais que os inibidores, os diuréticos de asa. Então, você acha que um paciente com triglicéridos altos, eu vou indicar o uso de tiazida? Não. Não. Só se eu associar a um fármaco que diminua o colesterol. Entendeu? Certo. Então, existem fármacos, por exemplo, os diaza e os tiazida aumentam o ácido úrico, mas existem os que a gente vai, não sei, a gente vai ver ainda que não aumentam. Exatamente. Agora vai ser o seguinte, nós vamos ver esses casos, tá? Esses exemplos. Então, se eu for com vocês aí para brincadeirinha da imagem, olha lá o que está acontecendo nessa imagem. Vem comigo. Aqui eu tenho o tubo contorneado distal, tá? Esse tobogã é o tubo contorneado distal. Vamos lá. O que vocês podem me ajudar aí a identificar nesse tubo? Nessa imagem. Quem me ajuda? Do tubo que você diz? Isso. Ó, ele tá aqui jogando, não jogando fora, mas tá perdendo potássio. Boa! A bananinha. Aham. O que mais que ele tá perdendo, jogando fora? Essa coisa, esse rosa é sorvete? Os sorvetinhos, o Yam, é sorvete, é cálcio. Mas ele tá perdendo, não é ele que aumenta? O que tá acontecendo para onde que ele tá botando? Ele tá jogando o cálcio? Tá segurando? Tá segurando o cálcio. Tá? Meio tramposa esse Foi sorvete. tramposa, né? Mas ele tá segurando o cálcio, tá vendo? Nos dois bonequinhos, ele tá segurando o cálciozinho. O que os tiazidas provocam? Hipercalcemia ou hipocalcemia? Hipercalcemia. Hipercalcemia, tá? Principalmente associada ao uso crônico. Fechou? Bem, quem consegue identificar aí os ovinhos ou os novelos de lã? Os ovinhos seriam essa sensibilidade a sulfonamidas? Isso, Mari, que elas são sulfonamidas, né? São sulfonamidas. Perfeito. Consegue identificar os ovinhos? Então, é uma sulfonamida. Contraindicado em alérgicos a sulfonamidas ou hipersensibilidade a sulfonamidas.
Consegue identificar o novelo de lã da menininha? A O meni- que era isso? é, aumento de ácido úrico. Aumento de ácido úrico. Exatamente. Boa. Sabe o que ele pode provocar? Olha lá em cima, o cara equilibrando, subindo, elevando com alguma coisa. O que é isso aqui? Aumento de colesterol, que isso é uma manteiga, né? Não? Manteiga. E o que é isso aqui? Um Isso daí tubinho de quê? De doce? É glicemia? Doce. Hiperglucemia, tá? E aí entra a pergunta da Bárbara. A gente vai ter que ver uma alternativa. Porque se eu dou um paciente diabético para usar esse fármaco, e aí, o que eu faço? Né? Eu vou ter que analisar, eu vou ter que fazer todo o controle ou fazer uma outra escolha, tá? Galera, outra coisa dessa imagem que eu queria que vocês observassem bem. Olhem bem aqui. O que está acontecendo? Estão vendo esse bonequinho? Com a Ele pele provoca manchada, né? quê? Com a pele manchada, não é? Exatamente. É por conta da fotossensibilidade que ele provoca, tá? Então, essas hiperpigmentação da pele, beleza? Então, é basicamente isso a imagem, para vocês verem. Ah, uma coisa interessante. Conseguem ver que ai, meu Deus, a manutenção desse parque está sendo feita por junto com uns baldes, alguma estrutura? O que eles estão tirando, jogando? Essa piscina eu relacionei com urina, então eles estão jogando. Isso daí é cloreto de sódio É, dentro da urina, então é como se estivesse jogando fora. jogando. Então, quem eles inibem? O cotransportador sódio e cloro. Perfeito. E Tá? essa manutenção jogando pedras no tubo seria para esse fármaco inibir lá as pedrinhas que pode provocar? Aonde? Desculpa, não. Bem no final, bem tá vendo que tá Jogando. uma pá de pedra aí? Que ele tá você tá falando tirando do tubo? Perto do menino com sorvete na mão. Esse aqui. Uhum. Eu não entendi o que você interpretou. Que, por exemplo, eu posso indicar um tiazida para uma pessoa que, por exemplo, pode ter lá uma pedrinha, ou lá uma urolitiasis, não? Posso? Vocês vão ver isso agora em indicações. Ah. Vamos ver? É isso que eu queria agora parar para ver aqui as indicações. Vamos discutir as indicações. A primeira indicação é uso para pacientes com hipertensão arterial. Consegue enviar tubulação com hipertensão? Todo mundo? Bia, Bárbara, Arieta. Eu não. Aqui, Ah, tá. a tubulação cheia de pressão, tá? Bem, vamos para outra indicação. Diabetes insípida. Diabetes insípida, galera, tem a ver com algum desbalance de insulina? De insulina. É colesterona. Exatamente. Então, olha quem eu também posso usar esse fármaco para diabetes insípida. Olha lá o menininho fazendo xixi. Então, eu posso usar para diabetes insípida. Outra coisa, acidose tubular renal. Concorda que eu também posso usar esse fármaco? Porque eu estou eliminando, eu vou providenciar a eliminação. Outra coisa, osteoporoses. Por que osteoporose é a indicação desse fármaco? Questão de prova. Porque ele aumenta o cálcio. Cálcio. Exatamente. Então, osteoporoses é uma indicação é uma das indicações para os tiazídicos. Fechou? Ficou claro tudo? Então, de novo, efeitos adversos dos tiazídicos
Alcalose metabólica. Disfunção erétil, que também entra, mas menos significativo de todos. Hiperglucemia, hiperuricemia, além de todo o balanço eletrolítico que nós conversamos, hipercalcemia, tá? Hipopotassemia, hipocloremia, hiponatremia, aumento do pH, associado ao que eu disse da alcalose metabólica. Então, ouro com isso. E aumento dos triglicéridos, questão de prova, tá? Indicações, de novo, hipertensão arterial, edema, diabetes insípida, acidose tubular. Prevenção de urolitiases. Olha aí, Paulo, a sua resposta, que eu tinha esquecido de te responder. Urolitiases. O que são urolitiases? Pedra pedra de xixi, não é? Na bexiga, não sei. Exato, no trato urinário, certo? E por que eles são causados? Qual é uma das causas de pedra na urina? No trato urinário, perdão. Calcificação, né? Exatamente, presença de cálcio. O que esse fármaco vai fazer? Aumenta cálcio, meu Deus do céu. No sangue. No Portanto, sangue, eu estou mas não- tirando do túbulo. Hum, Se eu tiro do túbulo, é justamente esse bonequinho que você falou lá. Ele é utilizado também para prevenção de litiases. Geralmente, pacientes que têm já muita predisposição na família ou predisposição por histórico pessoal. Tá? Podemos passar para a próxima? Ahorradores de potássio. Olha, Bárbara, presta bem atenção aqui. Ahorradores de potássio vão ser, né, porque eles são vários, são grupos de fármacos que são utilizados como alternativas para tratamentos que não podemos fazer com os outros fármacos que nós comentamos até agora, tá? Então, olha só como ele atua. É bem interessante. Eles vão fazer uma inibição competitiva com a aldosterona. Então, tudo que a aldosterona faria, agora ela não vai mais poder fazer a nível do túbulo coletor. Até aqui tudo bem? Se ela inibe de forma competitiva os receptores de aldosterona, eu não tenho uma possibilidade de que a aldosterona realize o seu papel, a sua função. Tá bom? E onde que isso vai acontecer? No túbulo coletor, lá no túbulo distal, tá? Na verdade, entre o túbulo distal e o túbulo coletor, onde está ali nossa lupinha. Ficou claro aqui? Só que um dos efeitos também da espironolactona, que é uma ahorrador de potássio, tenham isso para a vida, é que ele também tem afinidade por receptores de andrógeno e progesterona. Então, esses pacientes, eles vão ter efeitos adversos associados à exacerbação desses hormônios, mesmo sem encontrar os hormônios circulantes. Porque eles têm afinidade pelo receptor e vai fazer o mesmo papel desses hormônios. Portanto, é um paciente que vai cursar com ginecomastia, tá? Com afinamento da voz, beleza? Nós vamos conversar daqui a pouco. Disfunção erétil, né? Que é, no caso, perda de libido. Então, percebam que agora o meu problema está relacionado com outras razões. Por isso que sempre eu tenho que analisar o paciente para fazer a escolha do meu fármaco, do diurético que eu vou utilizar. Portanto, as indicações aqui, galera, é o tratamento de edema, tá? De edema ou de hipertensão. Só que geralmente eu uso ele com um tiazídico ou um diurético de asa. Hiperaldosteronismo primário e secundário. Por que hiperaldosteronismo é uma indicação? Quem me ajuda? Porque ele vai inibir a ação da aldosterona. Exatamente. O meu paciente que está cursando com muita aldosterona vai ter um inibidor ao tomar esse fármaco. Certo?
Então, o hiperaldosteronismo também é uma indicação. E insuficiência cardíaca congênita, tá? Reduz a mortalidade e a morbimortalidade. Vamos lá primeiro para a imagenzinha. Eu quero que vocês me ajudem com essa imagem, porque essa imagem é dividida em 2 momentos. Essa parte e a outra parte. Imaginem que esse laguinho é a nossa urina. É o túbulo que está indo embora, levando embora a nossa urina. A última partezinha da nossa nefrona. E essa chavezinha que vocês estão vendo é um mineral, que é a aldosterona. Conseguem ver comigo que essa chavinha, ela está conectada em uma bomba, que é a ENaC. Em inglês, snack. Por isso que eles colocaram como sendo um carrinho de snacks, tá? De quitutes. O que essa aldosterona ela vai fazer? Para que lado que esse bonequinho tá colocando os snacks, os amendoins? Pro lado do túbulo ou pro lado de dentro do túbulo? De dentro, né? Tá devolvendo. A aldosterona tem um papel, gente, de reabsorver sódio. E o que a aldosterona faz com respeito ao potássio, a bananinha? Elimina o potássio no nosso túbulo coletor. E, galera, o que a chavezinha tá fazendo no carro que elimina dejetos aqui? Que é representante de prótons ou de ácido. Para onde que ele está eliminando o ácido H+? Pela urina. Para a urina. Então, vamos lá. Conclusão de tudo. O que a aldosterona faz a nível do sódio? Reabsorve ou excreta? Reabsorve. O que ela faz a nível do potássio? Excreta. E o que ela faz a nível dos prótons? Excreta. Excreta. Esse é tudo o normalzinho. Tudo normalzinho. Vamos agora para o outro lado, onde vamos ter agora a atuação dos ahorradores de potássio. Vamos lá? Esse é o lado dos ahorradores de potássio. Aqui, galera, olha o que está acontecendo com a banana. Ela está sendo jogada? Não. Mas olha o que está acontecendo com o carrinho de snack. Olha lá. O que está acontecendo com o carrinho de snack? Está sendo jogado fora. Sendo jogado fora. E excretando sódio. Então, os ahorradores de potássio, o que eles têm a função? De ahorrar potássio. Certo? E a começar pelo que eu falei para vocês, que é a espirinolactona. Quando a gente fala de espirinolactona, lembra de espiral de caderno? E é esse espiralzinho aqui, ó. Espirinolactona. Ele tem a função de fazer exatamente o que eu falei para vocês. Inibir a aldosterona. Olha ele inibindo o chaveiro, o guarda do parque de diversão. Fazendo repressão com o guarda do parque de diversão. Então, o que ele está fazendo? A aldosterona não vai poder fazer o papel dela. Então, o que vai acontecer? Com a ausência da aldosterona, eu vou excretar o meu sódio e manter o meu potássio. Espirinolactona é um ahorrador de potássio. Bem, mas isso vai me ter um custo. Vou pagar caro por isso. Por quê? Porque ele pode se unir a receptores da progesterona e do estrógeno, ao símbolo aqui sexual. E o que vai causar? Ginecomastia. Disfunção erétil. Olha esses churros aqui mole. Tá? Estão vendo? Então, conseguem entender que, apesar de ter um efeito positivo, que é ahorrar o potássio, eu tenho efeitos também negativos, que são outros, diferentes do que nós vimos anteriormente. A prova ama isso, porque o que ela vai fazer é um joguinho com vocês. Vamos lá. Ginecomastia é causada por tiazida? Não.
Ginecomastia é causada por auradores de potássio. Aham. E mais uma coisa que eu não falei. O que está acontecendo com o carro? Ele está jogando seus dejetos onde? No próprio parque. Então, o que vocês acham que vai estar com esse sangue? Esse sangue vai estar ácido ou básico? Vai estar mais ácido. Vai estar mais ácido, porque ao invés de eliminar na urina o H+, a ausência da aldosterona vai propiciar com que eu reabsorva próton. Quando eu reabsorvo próton, eu faço com que o sangue se torne com um pH mais baixo, um sangue mais ácido. E os outros casos? O que acontecia nos outros temas? Isso acontecia? Era alcalose metabólica com hipocloremia. Exatamente. Aqui não. Tá? Aqui não. Fechou? Então, como eu disse para vocês, o metabolismo de ação, eles são antagonistas da aldosterona, tá? Então, são diuréticos auradores de potássio, é assim que vocês precisam apresentar. O que acontece com o pH? Vamos repetir tudo de novo? O que acontece com o pH sanguíneo? O que acontece com o pH urinário? Aumenta. O que acontece com o sódio sanguíneo? Pera, do arrodador de potássio? Isso! Qual foi a pergunta? O que acontece com o sódio sanguíneo? Sódio sanguíneo diminui, porque ele discreta. Boa! E o cloro? Excreta também. Porque, assim, eu penso, como é canal sódio e cloro, então eles sempre vão estar juntos. Então, se um tá diminuindo, o outro também tá. Não sei se tem alguma outra coisa, mas na minha cabeça daí funciona. Se tem alguma exceção. Na verdade, é porque a aldosterona estimula a liberação de cloro também, entendeu? Então, o que acontece é que quando eu bloqueio essa aldosterona, a ação da aldosterona, eu também tenho a eliminação de cloro. Lembrem assim, gente, lembrem das exceções. O que ele não está eliminando? Que aí vocês tiram tudo, tá? O que ele não elimina, nesse caso? Fala para mim. Potássio. E o amigo dele, magnésio. Tá, Pronto. próton. Perfeito. Entendeu? Então, com o resto, tudo está sendo eliminado. Continua sendo eliminado. É um diurético. Lembrem-se. Então, vamos lá. O que acontece com o sódio? De novo. Diminui. Caiu lá na pileta. O cloro? Diminui. O potássio? Se é um aurador de potássio, aumenta. O que é o cálcio? E o cálcio? Diminui. O que acontece com o magnésio, que é o melhor amigo, como disse a Mari, do potássio? Aumenta. O que acontece com o ácido úrico? Não faz nada. Tá aí a resposta da Bárbara. Então, um paciente que já tem episódios de gota naturalmente, já sei que ele tem quadros de gota, histórico pessoal, o que eu vou indicar? Uma espironolactona. Tá bom? Entendeu, Bárbara? Fica claro para você agora? Sim. Perfeito. Então, sempre a gente vai analisar, como a gente tem um abanico de opções, nós vamos analisar o que nos é mais de melhor resposta, tá? De acordo com cada paciente. Beleza. Então, a farmacocinética tem uma absorção oral, uma alta distribuição unidos a proteínas, metabolismo é hepático e a excreção também é renal. Dica para vocês, se a atuação é renal, a excreção também é renal, porque já está ali, ele vai se unir e ali mesmo ele vai ser eliminado, tá bom? Então, é uma forma de aprender logo todas as excreções. E o uso, galera, essa imagem também é muito boa para mostrar o uso.
porque ela é usada para insuficiência cardíaca. Olha o balãozinho murcho. Vem? Insuficiência cardíaca. Ela é usada também para hiperaldosteronismo. Olha lá a montanha. O aldosterona é um mineral, né? Então, ele também é utilizado para hiperaldosteronismo, para edema, e é isso. Basicamente, essas são os usos dela. E para hipertensão, claro. Aqui eu coloquei para vocês, que pode vir como questão de prova, entre a diferença entre as espironolactona e a eplerenona. Eu queria que vocês lembrassem dessa imagenzinha, porque ele faz a associação da eplerenona, que é um outro fármaco ahorrador de potássio, com a Apple, uma maçã, tá? Então, a eplerenona e a espironolactona de espiral, e a eplerenona de Apple, da maçãzinha, tá? Por que eu trouxe para vocês? Porque pode ser uma questão de choice. Eles podem tomar de vocês a diferença entre a espironolactona e a eplerenona. Ambas têm uma administração oral. Ambas não requerem a absorção, intervenção na luz do túbulo. Ambas têm um metabolismo hepático, porém, a eplerenona tem uma vida média mais longa do que a espironolactona, tá? E outra coisa é que a excreção da eplerenona é a exceção. Ela é unicamente biliar. Ela não se excreta por via urinária, como eu recém disse para vocês. Ela é uma exceção. Tá bom? Então, é um quadrinho comparativo que pode ser uma questão de prova, na verdade, né? Marquem aí como uma questão de choice possível. Paulinha, só para ver se ficou claro, com relação à ginecomastia, o fármaco ele vai se ligar nos receptores e estimular a liberação da progesterona, é isso? Isso, na verdade, não é estimular a liberação da progesterona, é se unir ao receptor e tornar a ação, propiciar a ação do andrógeno e da progesterona. Entendeu? Simulando a progesterona. Ah, sim. Tá. Porque quando você se une, é o momento que tem a atividade daquela hormona, né, nos órgãos. Mesmo com a ausência do andrógeno e da progesterona, se há essa união, e essa união é uma união compatível, eu tenho a ação. E onde é que eu tenho um receptor de andrógeno e progesterona? Quais são os órgãos que a gente tem receptor de andrógeno e progesterona? Na mama. Na mama. Onde mais? Concorda que nos órgãos genitais? Sim. Eu ia falar genitais e o tecido adiposo, tá correto? Também, gênio, tecido adiposo. E onde mais? Concordam que no útero da mulher? Tá? Também no Qual, útero. né? Quê? Meu Deus, o principal, não esquece? O principal, gente, progesterona de gestação, tá? Ficou claro para vocês essa parte até aqui? Quero que fique bem claro essa aula. Até demais. Eu me arrisco a dizer que essas até agora são as melhores fotos já vistas. Olha que isso, para mim, superou micro. Assim te digo tudo. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Aqui, se vocês olharem a imagenzinha, tem também um quadradinho justo onde ela atua, tá? Na porção ali inicial do túbulo coletor, entre o túbulo contorneado distal e o túbulo coletor, tá bom? Gente, essas questões, elas são muito tomadas, vocês entendem por quê? Porque o efeito adverso é muito confundível. Então, para eles testarem para ver se vocês entenderam esse desbalanço eletrolítico, eles colocam esse tipo de questão, tá?
Vamos para o triantereno e a amilorida, que também é um ahorrador de potássio, tá? Também é um ahorrador de potássio. Mas a ação dele, sabe onde é? Ele bloqueia os snacks. Ele bloqueia o ENaC, unicamente o canal de sódio, tá? Aquele canal de sódio que na imagem nós víamos como sendo um canal que reabsorve sódio, ele está sendo inibido, ele está sendo controlado por esses fármacos. E, Paula, como é que eu vou lembrar disso? Vocês vão lembrar com a tangerina e a almendra. Triantereno. Olha lá. O que eles estão fazendo? O que esses dois ladrãozinhos estão fazendo? Empurrando o snack. Empurrando o canal de sódio. Certo? É um ahorrador de potássio? Tá ahorrando potássio? Ele não tá segurando nenhuma banana. Sim, tá ahorrando potássio, sabe por quê? Porque só tá interferindo no canal de sódio. Unicamente no ENaC. Então, na prova, vocês vão falar, se perguntar triantereno e amilorida, vocês falarão que é um ahorrador de potássio, pois inibe unicamente o canal ENaC. Ok? A bomba ENaC, que é um canal que faria a reabsorção do sódio. Tudo bem? Na imagenzinha, vai ficar muito mais claro para vocês. Porque olha só o que acontece. Ele é um canal que chama ENaC, tá, gente? Canal de sódio. E aí, esse ENaC está sendo inibido. Portanto, ele está ahorrando potássio. O potássio está sendo ahorrado. Porque se eu inibo a reabsorção de sódio, eu não permito, por contrabalance eletrolítico, a eliminação de potássio. Então, o potássio está sendo ahorrado na nossa corrente sanguínea, tá? Ele não está sendo eliminado, beleza? Esse processo normal de contrabalance, sai um e entra outro, ele não vai estar acontecendo. Ahorra potássio. É de forma direta essa forma de ahorrar? Não, porque ele não atua no canal, né? Exatamente. Mas ele promove esse desbalance, fazendo com que não seja eliminado ou excretado o potássio. Tá bom? As indicações terapêuticas com efeito caliurético. Anotem esse termo, porque pode ser uma questão de prova para aqueles doutores mais cri-cris. Quando alguém disser para vocês um efeito caliurético, o que vocês acham que seria? Pela palavra, sendo maldoso. Caliurético? Uhum. Urético vem de urina. Isso. E cali? Cali. O que vocês acham? Posso falar que é cálcio porque começa... Cálcio não, potássio porque começa com K? Não sei. Boa, é isso. Então, o efeito caliurético é quando eu tenho uma grande eliminação de potássio e eu preciso reverter isso com algum fármaco. Então, digamos que nós temos um paciente, exemplo, que esteja consumindo um tiazida. Tiazida é ahorrador de potássio? Não. Tiazida elimina potássio. E para reverter esse efeito de eliminação do potássio na urina, eu faço um contrabalance com um triantereno ou uma amilorida. Então, eu faço o quê? Diante de um efeito caliurético, eu posso combinar a droga habitual do paciente com um ahorrador de potássio. Fechou? Entendido?
Eu entendi, mas eu penso, porque se você tá usando uma droga que tá eliminando o potássio, aí você vai usar outra droga pra devolver esse potássio que você tá perdendo. Não é mais fácil, tipo, usar uma droga e só? É porque quando o paciente tem boa resposta no sentido de hipertensão arterial, lembra que você está dando essa droga por hipertensão arterial, Mari. Entendeu? Seu objetivo está sendo cumprido, mas os efeitos adversos estão sendo potencializados por conta da eliminação de potássio, você pode simplesmente contrabalancear com outra droga. Beleza. Entendeu? Uhum. Tá? Ele também é utilizada para síndrome de Liddit, importa tanto para vocês, fibrose quística e diabetes insípida, tá? Principalmente diabetes insípida induzida por lítio. Isso vocês vão precisar lá para intoxicação por lítio. Lá no futuro, vocês vão lembrar de mim. Então, de novo, vamos pensar comigo? A amilorida, que era a almendra lá, tá? Aqueles que estão derrubando o carrinho de quem? De snacks. Isso, do canal de sódio, né? Então, ele inibe o canal de sódio, que a gente chama de ENaC. O que vai acontecer com o pH? O pH pode diminuir porque ele acaba mantendo no meio prótons. Ele não elimina prótons. Perfeito. Exato. O que acontece com sódio? Sódio se excreta. Exato. O que acontece com cloro? Lembra das exceções e exclui todo o resto. Vai, Mari. Ela A fez gente vai liberar também porque tá diminuindo o sódio. Exatamente. O que acontece com o nosso potássio? Ele aumenta porque ele é orador de potássio. Ótimo. O que acontece com o cálcio? Por contrabalanço, ele aumenta. Tá? Deixa eu mostrar para vocês na imagem. Ah, nessa imagem não tem. Ai, que chato. Eu queria mostrar para vocês, porque ele é uma exceção também. Por contrabalance, ele acaba mantendo o cálcio. Tá? Beleza? E o magnésio, o que acontece? Que é o melhor amigo do potássio. Ele aumenta também. Aumenta também. E o ácido úrico, o que acontece? Nesse caso aqui, eu acho que nada, porque não estou vendo ninguém. Nada. Então, quais eram os fármacos que aumentavam ácido úrico de todos os diuréticos que nós conversamos? Fala. Os Tiazida. Biasa e o Tiazida. Boa, exatamente. Como era o nome do diasa? Furosemida. É isso. E como era o nome dos tiazídicos? Pelo menos um. Aí complicou. Ó, a gente tem clortalidona, né? E uma que eu queria que vocês não esquecessem nunca. Que termina com tiazida no final. Hidrocloro. Porra, nem parece que eu não consigo. Hidroclotoriazida. Hidroclorotiazida. Tá? Isso. E por último, nós temos... Gente, um erro. Por favor. Rapidinho. Consertem para mim, por favor. Vou fazer uma alteração, tá? E vocês consertam aí. Aquela velha e clássica. Aqueles errinhos que eu vou identificando sempre. Porque eu coloquei aí como sendo... Eu coloquei o mesmo título. Só trocam para mim?
são osmóticos. Tá? Só isso, por favor. Eu repeti o título da página anterior. Vamos falar sobre os osmóticos, para acabar, então, os fármacos que são diuréticos. O exemplo dele é o manitol, tá? Por que eu coloquei um olhinho na diapo? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Galera, os diuréticos osmóticos, eles são filtrados no glomérulo. Filtrados no glomérulo normalmente. E vão chegar no nosso túbulo urinário. O que ele vai acontecer? Por ele ser osmótico, o que ele atrai? O que vocês acham que ele atrai? Água. Água. E quando atrai água, atrai o que junto, Bia? Sódio. Sódio. Então, os nossos diuréticos osmóticos, que é o manitol, o representante é o manitol, vocês acham que eles vão provocar um desbalance eletrolítico? A nível de todos os íons, como nós vimos anteriormente? O que vocês acham? Eu acho que não, porque ele só. Se ele tá atraindo água, ele vai atrair só sódio, né? Exatamente, Mari. Ele é mais seletivo para o sódio. Ok? Tudo bem? Então, como eu coloquei na explicação para vocês, eles são filtrados no glomérulo e vão exercer sua função osmótica dentro do túbulo renal. Atraindo o quê? Atraindo água, evitando a reabsorção tubular de água. E como transporte conjunto com essa água, nós vamos reabsorver também sódio. Tá bom? Agora, o problema é que esse sódio que você está eliminando, ele pode ser reabsorvido. Então, por isso que nessa tabelinha ele coloca tanto como o sódio pode aumentar, quanto também diminuir. Então, mas o único eletrolito que a gente está manipulando com o uso do manitol é o sódio. O mais importante aqui é manipular a água, tá bom? Então, como efeito adverso, nós temos hiper ou hiponatremia, tá bom? Expansão de volume extracelular, porque olha só o que eu estou fazendo. Se eu estou tirando a água e o sódio, eu posso estar fazendo um desbalance entre o meio leque e o leak, o meio extracelular e o meio intracelular, tá? Cefaleia, náuseas e vômitos, que vocês adoram esses últimos. Não vai me dizer que os outros provocam cefaleia, náuseas e vômitos, não, viu? Porque aqui não tem náuseas e vômitos, tá bom? Eu puxo a orelha de vocês. Então, quais são as indicações terapêuticas? A primeira indicação terapêutica dos osmóticos, do manitol, é o controle da PIC, que é a pressão intraocular, tá? A PIC, ela é tratada, o aumento da PIC, ela é tratada com manitol. Desculpa, ocular ou cranial? Ocular. Oh, perdão, pio, perdão. Pio. Desculpa. Pressão intraocular. Depois nós temos reduzir o edema cerebral. Aí vem o que você falou, tá? A PIC. Síndrome de desequilíbrio pós-diálise. No caso de pacientes que são dialisados, a gente também usa esses osmóticos. E aumento de excreção de fármacos, tá? Principalmente fármacos hidrossolúveis, porque eu posso estimular a eliminação desses fármacos com o manitol. Contraindicação, galera, pensem comigo. Se eu estou dando um osmótico, portanto, um fármaco que atrai água, obviamente eu não posso dar esse fármaco para pacientes anúricos, pacientes desidratados, tá? Tudo bem? Pacientes que já têm desbalance entre leque e leak, ou seja, pacientes com congestão ou com edema pulmonar, eu não posso dar esses fármacos, tá? E aí,
abro um parêntese e pergunto, qual era o fármaco que eu usava para edema pulmonar? Poderia ser um furosemida. Eu acho que não poderia, não. Ele Primeira escolha de tratamento para edema pulmonar é a furosemida, tá bom? Palavrinha-chave aí para toda a cursada. E essa é a tabela geral de tudo. Beleza? Com todos que nós vimos, ó. Esse aqui só que a gente não viu, que é o inibidor de anidrasa carbônica, mas esse é menos relevante. Nós vimos o manitol, vimos a furosemida, vimos tiazidas, amilorida e a espirinolactona. Tá bom? Fechou? Vamos para essas perguntinhas? Primeira pergunta. Qual diurético de primeira eleição para tratamento de edema agudo de pulmão? Tá? Qual é o mecanismo de ação da amiodarona? Eita, nós não vimos ainda. Esquece. Passa. Esse. Próxima. Paciente obeso. Olha, eu quero que a Bárbara preste atenção nessa. Tá aí, Bárbara? Sim. Presta atenção nessa questão comigo. Paciente obeso, dislipidêmico, com antecedentes de gota. Qual dos seguintes fármacos se deve ter precaução na indicação? Terminado em tiazida, hidroclorotiazida. Uhum. Entendeu? Porque nós falávamos que esses fármacos, ou seja, as tiazidas, eles têm um efeito adverso de causar dislipidemias, ou seja, transtornos ou aumento dos triglicéridos e da LDL. Ele também aumenta a precipitação de ácido úrico, aumenta o ácido úrico, tudo bem? E ele também, ao aumentar, trazer transtornos lipídicos, também podem piorar o quadro de obesidade. Tá bom? Vamos pro próximo, rapidinho? Oi. eu. Agora eu entendi porque eu não consegui dizer o nome. Aqui tá hidroclotoriazida. No quadrinho que você fez do hidroclorotiazida, indapamida e acho que isso também tá mal? Eita, mas não fui eu, por minha... Não, o cortalidona tá certo. Cortalidona tá certo. Tá vendo que não foi minha culpa? Esse quadrinho tava pronto. Dessa vez não fui eu. Em minha defesa. Hidroclorotiazida. Consertem, por favor, tá bom? Pronto. Acontece, galera. Nas melhores famílias. Vamos lá? Vamos para o próximo, rapidinho. Juro que falta bem pouquinho. Eu quero que vocês todos voltem aqui e prestem muita atenção. Muito tomado, gente. E vocês confundem muito esse tema. Os bloqueantes cálcicos. Os bloqueantes cálcicos, primeiro que é só uma diapozinha que eu preciso para explicar tudo para vocês. Com isso, o panorama está completo, tá bom? Por quê? Eu quero que vocês entendam que os bloqueantes cálcicos são fármacos, como o próprio nome diz, que bloqueiam, inibem a entrada de cálcio nas células. E através de através de que mecanismo que ele vai fazer esse bloqueio da entrada de cálcio na célula? Inibindo os canais tipo L. Tá bom? Então, o que ele vai fazer? De novo, inibir a entrada, o fluxo de cálcio na célula, através da inibição dos canais do tipo L. Tá bom?
Isso vai fazer com que as nossas células estejam menos excitadas, ok? Porque nós já sabemos que a entrada de cálcio nas células provocam a excitabilidade das nossas células, ok? Como que eu vou apresentar isso em prova? Eu vou apresentar aqui, ademais desse mecanismo de ação, os bloqueantes cálcicos são divididos nos dihidropiridínicos e nos não dihidropiridínicos. Os dihidropiridínicos, o nome é fácil, é terminado em dipina, porque ele é um dihidropiridínico. Então, é amilodipina, ok? A amilodipina, ela tem um efeito de vasodilatação periférica. Então, pensem comigo. Se eu faço uma vasodilatação periférica, vocês concordam comigo que essa vasodilatação pode atuar sobre os vasos cardíacos, os vasos do coração, permitindo com que as obstruções, as possíveis obstruções desses vasos possam ser aliviadas, a resistência possa diminuir desses vasos? Portanto, a sintomatologia de angina diminui. O que é a angina? É a diminuição do fluxo sanguíneo no tecido cardíaco, provocando um estado de dor, de sintomatologia. Portanto, os dihidropiridínicos são fármacos de eleição para angina. São anti-anginosos. A explicação é essa. Ela diminui a resistência, o vaso está assim, pouco calibroso, né, com muita resistência, e ele alivia, ele diminui a resistência vascular coronária, aumentando, portanto, o fluxo cardíaco. Aquele pedaço, aquele fragmento do coração que estava com pouca irrigação, agora ela está sendo aliviada, ela está recebendo maior fluxo nessa parte afetada, essa parte isquêmica. Tudo bem? Fica claro de piridínicos? Qualquer dúvida me fala, por favor. Agora, Paula, e o não dihidropiridínico? Os exemplos, os nomes não tem nada a ver, tá? Que é o diltiazem e o verapamilo. São dois exemplos que vocês precisam saber. E aqui o efeito principal é um efeito inotrópico negativo. Quem sabe me dizer o que é efeito inotrópico negativo? Inotropismo era para aumentar a contração cardíaca, né? Se é negativa, é para diminuir a força de contração. Exatamente, diminuir as propriedades cardíacas. O efeito inotrópico, cronotrópico e dromotrópico, que é do que a Mari falou, diminuir essas propriedades cardíacas de inotropismo, cronotropismo e dromotropismo, estão sendo negadas, estão sendo diminuídas. Portanto, o efeito principal dos não dihidropiridínicos é fazer com que haja um maior fluxo sanguíneo coronário e um menor requerimento, olha só, requerimento do tecido cardíaco. E muita gente não entende isso, porque acha que falta um pouco de didática quando explicam, porque vocês só precisam entender o seguinte: se o meu coração, imagine um coração aqui, o meu coração, ele está o tempo todo movimentando. O movimento excessivo do coração faz com que ele requeira mais energia, mais oxigênio ou menos oxigênio? Se ele está batendo mais forte, precisa de mais oxigênio, né? Perfeito. Então, essas drogas, o verapamilo e o diltiazem, vai diminuir esse efeito inotrópico negativo. Esse efeito inotrópico. Para que assim possa haver um menor requerimento de oxigênio.
tá? E a outra justificativa, se eu tenho um coração que tem atuante, todas as suas propriedades, vocês concordam comigo que assim ele está estimulando ou propiciando a um estado arrítmico? Portanto, o verapamilo e o ditiacem também são utilizados como anti-arrítmicos. Esses são os papéis principais de cada um desses grupos. Os dihidropiridínicos têm uma ação vasodilatadora periférica, portanto, eles são anti-anginosos. Já os não dihidropiridínicos têm principalmente um efeito inotrópico negativo, portanto, funcionam como antiarrítmicos. Fechou? Bem, então, os bloqueantes cálcicos, os dihidropiridínicos e os não dihidropiridínicos, eles são antagonistas de cálcio e são grupos que fazem justamente o bloqueio do canal L, tá? Os dihidropiridínicos são administrados de forma oral e os não dihidropiridínicos de forma endovenosa. Ele tem uma distribuição com alta união à proteína e o metabolismo se dá por via hepática. A excreção é renal e biliar. E aqui eu quero que vocês fiquem com os efeitos adversos. Galera, se eu vasodilato de forma indiscriminada, o que acontece com a minha tensão? Hipotensão. Eu posso ter também um rebote simpático, que é quando o sistema simpático fala, ah é? Hipotensor? Vamos lá. Certo? Então, isso se chama rebote simpático. Isso acontece principalmente para os dihidropiridínicos, tá? Também edema periférico por vasodilatação. Lembra o que acontece com a vasodilatação? Aumenta a pressão hidrostática e há extravasação de líquido para o meio extracelular. Constipação, refluxo gastroesofágico. E quando nós falamos dos não dihidropiridínicos que têm ação sobre o efeito inotrópico do coração, o que pode acontecer? Bloqueios. Porque ao invés de esse coração estar estimulado, ele pode sofrer um bloqueio sinusal, um bloqueio atrioventricular, ou seja, um bloqueio cardíaco. Tá? Beleza? Quando que eu uso esses fármacos? Para angina, eu já falei para vocês, gente, nós temos dois usos principais. O uso que se relaciona com a angina, por conta daquela vasodilatação, e o efeito que se relaciona com a arritmia. Portanto, as indicações serão angina de esforço, angina inestável, taquiarritmia, migrânia, principalmente relacionada com verapamilo. Ele pode ser utilizado para migrânia. Vasoespasmos por hemorragia subaracnoidea e enfermidade de Raynaud. Vasoespasmos, por quê? Eu posso usar vasoespasmo para vasoespasmos? Porque vasoespasmos não é vasoconstrição? Se eu vasodilato, o que acontece? Melhora o quadro. Diminui o fluxo, né? A extravasação por essas hemorragias subaracnoideias. Tá? E enfermidade de Raynaud, lembra que enfermidade de Raynaud é aquela enfermidade da bandeira francesa, onde há um vasoespasmo das artérias periféricas e a mão se torna cianótica, branca e roxa. Tá? Então, nesse caso, nós temos também uma alternativa do tratamento. Enfermidade de Raynaud, nós podemos usar bloqueantes cálcicos. Fácil ou difícil? Fácil de apresentar também, é um tema fácil de apresentar. Que a gente vai primeiro dividir entre dihidropiridínicos e não dihidropiridínicos. Vamos criar esse raciocínio de efeitos principais de um sobre o outro. E depois nós vamos, com isso, chegar à conclusão de quais são as indicações. Onde aqueles que são dihidropiridínicos são utilizados
para aspectos relacionados com antiangina, né? Antianginosos, principalmente. E aqueles que são não dihidropiridínicos são utilizados para situações de arrítmia. Mas com risco, obviamente, de bloquear, né? De causar um bloqueio. Tá bom? Essa é a imagem. Aqui nessa imagem, eu queria que vocês lembrassem, vissem essa parede primeiro. Esse é o primeiro foco que eu queria que vocês vissem. Tá vendo que a bomba do sorvetinho aqui, essa é uma sorveteria, tem uma saída que tem um formato de L? E o nome da sorveteria é Calcium Soft Serve, ou seja, é uma sorveteria de cálcio, calcium. Essas bombas são as bombas do canal de cálcio, que são as bombas do tipo L. Essas bombas do tipo L, nós temos dois tipos, então, de hidropiridínicos, de bloqueantes cálcicos. Nós temos os dihidropiridínicos e os não dihidropiridínicos. Agora, olhem para a parede. A musculatura do coração, a musculatura lisa, estriada esquelética, ela está desenhada nessa parede. Estão vendo? Onde é que eu falava para vocês que atuavam os não dihidropiridínicos? Em que efeito? Ionotrópico. A nível... Reverso. Então, a nível cardíaco. Por isso que essa parede ilustra isso. Tá? E ela tinha um efeito vasodilatador, mas muito mínimo. Por isso que as bombas não estão dilatadas. Tá? Já a bomba da parte do dihidropiridínico, olha como elas estão. Ela tá vasodilatada. Tá bom? Portanto, qual era o papel dos dihidropiridínicos? Dilatação periférica. Muito bem. Vasodilatação periférica. Tá? Então, aqui a diferença clave entre as duas, para que vocês possam ter noção. Galera, quando eu faço o consumo de um verapamilo, que aqui na imagem eles chamam de very vanisha, ou vanilla, para lembrar do verapamilo. O que a gente vai usar? O que pode causar como efeito adverso? A nível cardíaco. Constipação? Também. Boa, Bia. Constipação. Olha aqui, ele bloqueando o banheiro. Com um desentupidor na mão. Qual outra que a gente pode ter também? Outra efeito adverso. Hipotensão também. Boa, gosto. Mas qual outra que a gente pode causar quando eu aplico o verapamilo a nível cardíaco? Arrítmia? Arrítmia não. Bloqueio. Bloqueio. Por isso que também ele está bloqueando uma passagem. Então, bloqueio cardíaco. Tudo bem? Fechou? Vamos lá para o outro lado? Vamos lá para o outro lado? Olha só. Se vocês olharem bem, aqui nós estamos diante dos toppings. Então, são os toppings e dippings. Então, são a amilodipina, os dihidrodipínicos, tá? Olha só para que ele é utilizado, galera. Isso aqui é um cérebro, porque não dá para ver. Mas isso é um formato de um cérebro, parecendo que está sangrando. Então, o que eu falava para vocês? Vasoespasmo por hemorragia subaracnoidea. Tá? E quais são os usos além disso? Ele pode ser utilizado também para migrânia. Olha essa estátua sendo martelada por uma dor de cabeça. Ela pode ser usada para angina. Olha esse peso bem pesado no pescoço, no tórax dessa mulher. Angina de Prismetal, angina de esforço, angina de também angina de repouso, tá? As anginas em geral. Tudo bem?
E o que o Paulo falou, como efeito adverso à hipotensão, olha aqui ele hipotenso. Tá? Hipotensão, ele chegou a cair, né? A pressão caiu. Hipotensão. E o que pode acontecer com o que eu disse para vocês, o rebote simpático? Taquicardia. Taquicardia refleja. Olha só o coração aqui, como taquicardia refleja. Tudo bem? Então, é só para que vocês possam, repito, as imagens não é para confundir vocês. A imagem é para aliviar vocês de coisinhas assim, meio bobas que às vezes a gente não lembra, tá? Por exemplo, dividir as classificações entre aqueles de hidrodipínicos e não de hidrodipínicos. Tudo bem? Lembrar de alguns usos desses fármacos, tá? Então é isso, galera. Acabamos por hoje. Tarde pra caramba, mas era uma aula longa que a gente tinha que dar logo para poder concluir essa parte da matéria, tá?